Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, professor César Bodão, hoje para falar sobre os artigos, tá? Os artigos que são palavras que acompanham o substantivo ou qualquer outra palavra que não seja substantivo, mas aí o que vai acontecer? As palavras vão se transformar em substantivo e determinar esse substantivo. Então nós vamos ver hoje a utilização dos artigos, como é que nós podemos utilizar esses artigos. E já avisando a vocês que a gente não vai fazer como nas outras vezes exercícios sobre isso aqui, porque existem poucos exercícios sobre essa matéria, mas é importante que vocês saibam aí a utilização do artigo em determinadas situações e para que eles servem, principalmente no fato de substantivar palavras, ok? Então vamos lá. Ó, palavra variável. O que é a variável? Variável é uma palavra que vai se flexionar em número e gênero, que se antepõe ao substantivo, ou seja, ele sempre vai estar antes do substantivo, antes de substantivos, determinando-os, tá? Determinando se esse substantivo é masculino, se é feminino, se está no plural, se está no singular, se está se tratando de gênero, de grupo ou de coisa específica, enfim, tá? A determinação pode ser definida ou indefinida, então o artigo pode ser definido ou indefinido. Só lembrando, os artigos definidos são o, a, os e as, e os indefinidos uma, uns e umas. Tudo bem? Olha lá. Artigo definido, anteposto ao substantivo, indica um ser determinado no interior de uma mesma espécie. Então é uma coisa determinada dentro de um grupo específico, dentro de uma espécie. Ou porque já foi mencionado antes no texto. Tá? Então eu tenho vários grupos no texto, certo? Várias palavras no texto, de grupos diferentes. Então, para eu especificar de qual palavra eu estou falando, eu coloco o artigo também, tá? Ou porque dele se pressupõe conhecimento prévio. Você já conhece previamente aquilo, então você vai determinar o substantivo. Atribui ao ser um sentido preciso, particularizando este sentido. Ok? Tá? Então, o artigo definido, em suma, vai definir, vai particularizar um substantivo, tá? Dentro de um grupo ou para especificar esse substantivo. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente emprega o artigo definido? Tá aqui, a primeira coisa, ó. Antes de nomes de países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, lagos, oceanos e rio. Então eu falo a Inglaterra, eu falo o Brasil, o Amazonas, a Europa, os Andes, o Pacífico, o Atlântico. Tá? E por aí vai. O Pantanal. Quando eu falo o Pantanal Mato Grossense, eu estou dizendo, eu estou especificando qual é o pântano, tá? Qual é o Pantanal? Deve ter vários. Tá certo? Então, aqui, ó, antes de nome de países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, lagos, oceanos, rios e etc. Locais, enfim. Tá? Bom, antes de nomes de pessoa, quando utilizados no plural. Então aqui, os Almeida, os Oliveira, os Silva, os Afonso, os Campos, os Campos. Tá certo? No Nordeste, lá, tem vários, né? Vários aí, eu esqueci agora. Mas você tem vários, tá? Então você tem os Campos, os Almeida, os Oliveiras, os Silvas, os Bernardos, os Afonsos, os Borges, tá? E por aí vai. Então quando o nome é no plural, para você identificar ou especificar de que família eu estou falando, eu coloco o artigo também, o artigo definido, só que no plural, tá bom? C. Depois das palavras ambos, tá? Depois das palavras ambos ou as, você coloca os. Preciso falar com ambos os irmãos, tá? Coloca o os também, ou coloca o as também, tá certo? Coloca o artigo. Depois da palavra todo, quando estiverem acompanhados de numeral ou palavras que indiquem quantidade, que indiquem numeral, tá? Você também pode colocar todos os 4 representantes, tá? Todos os 4 representantes. Então, depois do todos aqui, se tiver numeral, como aqui, ó, 4 representantes, eu coloco também o os,
tá? Todas as vezes, ó. Às vezes, está indicando que é mais de uma vez, tá? Então, eu coloco aqui também, embora não tenha colocado em vermelho, aqui, ó, vezes, eu coloco também depois do todos. Então, isso aqui vale a pena estudar, tá? Vale a pena você estudar para ter esse conhecimento. Depois da palavra todo ou toda, se tiver o significado de inteiro. Então, aqui, procuramos por toda a casa, pela casa inteira, pela casa toda. Todo o colégio inteiro, o colégio todo. Então, depois do todo, só se der ideia de inteiro, de coisa inteira. Senão, não tem, tá? Beleza? Ok? Tranquilo? Beleza. Então, nesse caso aqui, pouca gente erra essas questões aqui. Esses de cima do numeral, talvez você tenha alguma dificuldade. Tudo bem? Não se emprega artigo a não ser facultativamente. Então, não se emprega artigo. Quando eu digo facultativamente, você não precisa pôr, né? É facultativo. Então, aqui, não se emprega artigo. Antes de pronome de tratamento. Convidei vossa senhoria a entrar. Eu não posso colocar, convidei a vossa senhoria a entrar. Não, tá? Antes de nome de cidade, a não ser que venham especificados. Estive em Ouro Preto. Não tem o artigo. Gosto de Curitiba, e não gosto da Curitiba, e não estive na Ouro Preto. Agora, se eu disser que Ouro Preto que é, ou que Curitiba que é, especificando a cidade de Curitiba, alguma palavra que a especifique, aí eu tenho, sim, a possibilidade de colocar o artigo. Então, aqui, ó, estive na antiga Ouro Preto. Não é na Ouro Preto, é na antiga Ouro Preto. Isso aqui, ó, está especificando o Ouro Preto. Ou gosto da simpática Curitiba. Simpática também. Então é o da e o na. Professor, cadê o artigo? O artigo está flexionado com a preposição. Estive em mais a, estive na. Gosto de mais a, gosto da. Tá? Se não estiver especificada, não há condição de se colocar o artigo. Tudo bem? Beleza? Olha lá. Antes de substantivos empregados em sentido geral ou indeterminado. Antes de substantivos empregados em sentido geral ou indeterminado. Canivete é serventia de homem, não do homem. É serventia de homem, tá? Antes de substantivos empregados aqui, ó. Tá? Em sentido geral ou indeterminado, você não coloca. Tá? Agora, se for determinado, obviamente que você vai ter que colocar, porque o artigo serve para isso. Tá? Se eu colocar assim, o canivete é serventia do homem da padaria. Aí tudo bem, porque eu estou especificando qual é o homem. Agora, se for em sentido geral, não tem. Tá? Antes da palavra casa, quando se referir à residência da pessoa que fala e não vier especificada. Fomos à casa almoçar. Fomos à casa, esse A aqui, ó. Né? Não tem o artigo. Como é que eu sei que não tem o artigo? Porque não tem um acento indicador de crase. Só tem esse A é preposição. Quem vai a. É só a preposição. Voltamos de casa e não voltamos da casa. Tá? A não ser que eu especifique qual é a casa. Tá? Se eu especificar, voltamos da casa de minha mãe. Aí tudo bem. Tá? Porque quem serve para especificar é exatamente o artigo. Agora, se for casa no sentido geral, não tem. Fui à casa de meus pais. Tá vendo? Aqui já tem o artigo. Como é que eu sei que tem um artigo? Gente, toda vez que tiver o A com acento indicador de crase, é porque tem o artigo e a preposição juntas. Estão fundidos. Eu disse fundidos. Tá? Fundidos. Eles fizeram uma fusão, por isso que houve a crase, houve o acento indicador de crase. Tá? Então aqui, ó, fomos à casa de meus pais. Eu estou especificando a casa de quem é, então eu utilizo o acento indicador de crase para indicar que houve a fusão do A, preposição, com o artigo. Então houve o artigo aqui. Tá? E aqui, ó, voltamos da casa de nossos avós. Tá vendo? Eu coloquei a preposição mais o artigo porque eu identifiquei de quem é a casa. Eu especifiquei de quem é a casa. Então, se eu especifiquei de quem é a casa, eu tenho que colocar o artigo também. Joinha? Belezinha? Ok. Então vamos lá. Facultativo significa que você pode ou não colocar o artigo, tá?
Qual é o facultativo? Ó, 2 casos. Antes de pronomes possessivo. Meu pai chegou ou o meu pai chegou. Tanto faz. Tanto faz. Então isso vale a pena você estudar. Por quê? Porque é um caso separado. Vai que cai. Dificilmente cai, mas se cair você já sabe. Tá? O nosso diferencial, põe isso sempre na sua cabeça. O nosso diferencial é aquilo que a gente sabe mais do que os outros. Tá? O nosso diferencial é aquilo que se cair nós sabemos, o outro não sabe, nós acertamos, o outro não acerta. Tudo bem? E se cair o que nós acertamos e o que o outro acerta, aquilo que nós acertamos a mais é que vai fazer com que a gente passe no concurso. Tudo bem? Tá? Lembre sempre, o meu objetivo aqui é ser um facilitador, facilitar a sua vida. Tudo bem? Então aqui, ó. Antes de nome de pessoas no singular, Maria é minha amiga, a Maria é minha amiga é facultativo. Você pode colocar ou não, tanto faz, tá? Presta atenção aqui, ó, nessa observação. O uso de artigo antes de nome de pessoa denota familiaridade, afetividade. Ou seja, se você tem uma certa intimidade com a pessoa, é bom que você coloque o artigo. Isso vai servir se você for fazer, por exemplo, uma redação. Tá? Claro que se num texto estiver perguntando isso, eu vou ter que também colocar isso lá especificado. Tá bom? Emprego do artigo indefinido agora. Então, até agora a gente falou do artigo definido, o, a, os e as. Agora a gente vai colocar sobre o artigo indefinido. Olha lá. Pode ser usado para dar maior realce a um substantivo, fazendo com que esse, no singular, represente toda uma espécie. Então, quando um substantivo, você quer que um substantivo represente toda uma espécie, ou se vier especificado um substantivo com artigo indefinido, ele vai, na maioria das vezes, representar a espécie toda. Então aqui, ó, não era um ser humano, ó, um ser humano, esse ser humano aqui, quando eu coloco o artigo indefinido, ele vai estar falando de todos os seres humanos. Ele está falando da raça humana, tá? Era um bicho. Que bicho? Bicho no sentido geral, tá? Não era um humano, era um bicho. Quando eu falo bicho, é um animal. Ele tá se referindo a animal. Então ele não era um ser humano, um animal racional. Era um animal irracional. Um bicho qualquer. Tá? Então ele está generalizando. Tudo bem? É que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. Ó, um mundo é o mundo todo. Tá? E o inferno, obviamente, quando eu coloco um inferno, é um inferno qualquer. Uma coisa ruim. Tá? Então, aqui, ó, pode ser usado para dar maior realce a um substantivo, fazendo com que este, no singular, represente toda a espécie, represente o todo, e não apenas alguma coisa especificamente. Tudo bem? Beleza? Anteposto aos numerais pode indicar aproximadamente. Desci uns 10 metros, quer dizer, eu não estou especificando que eu desci 10 metros. Uns 10 metros é aproximadamente 10 metros, mais ou menos 10 metros. Tá? Ele deve ter uns 30 anos, mais ou menos 30 anos. Tá? Moleza, isso não tem o que você errar. Aqui o único segredo qual é? Estudar. Estudar. Ler isso aqui, memorizar. Tá? Pode ser empregado para dar realce a algumas características de ser ou de objeto. Então, para realçar algumas características do ser ou de objeto. É uma maravilha de menina. Veja a diferença se eu colocar. É maravilha de menina. Tá? Agora, quando eu falo é uma maravilha de menina, o entendimento parece que clareia. Por isso que a gente chama de realçar. Tá? Melhora o entendimento quando eu coloco é uma maravilha de menino. Isso é uma maravilha. É diferente de eu falar, isso é maravilha. Tá? Qual que fica melhor? Qual que realça mais? Uma, quando eu coloco uma maravilha. Tá? É um doce de criança. Tá vendo? É doce de criança. Olha a diferença. Aí, além de realçar, também evita a ambiguidade. Que um doce é doce de criança é diferente de um doce de criança, embora ainda, para alguns, exista a ambiguidade. Tá? Então é um doce de criança, é uma criança doce, uma criança meiga. Certo? Beleza?
Bom, e por último aqui sobre os artigos, é uma função que nós chamamos de substantivar palavras. Essa é uma função importante que costuma assim cair junto com a morfologia, tá? Lá na parte de processo de formação de palavras, que nós chamamos de processo de derivação imprópria. É quando você pega uma palavra que não é de uma classe gramatical e transforma em outra. Normalmente você pega uma palavra que não é substantivo e transforma em substantivo. Como é que você transforma uma palavra que não é substantivo em substantivo? Colocando o artigo, tá? Então olha aqui, ó. O jantar está servido. Vejam que jantar, originalmente, vai ser o quê? Um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Mas no momento em que nós colocamos o artigo o que aconteceu com a palavra jantar? Automaticamente, ela virou substantivo. Você transformou o jantar num substantivo apenas colocando o artigo. Então você vai ver vários exemplos, ó. Não aceito um não como resposta. Tá vendo o não aqui? Não é advérbio, ó. Não, esse é advérbio, tá? Junto do verbo. Agora, quando eu coloquei um aqui, o artigo indefinido, eu automaticamente transformei o que era advérbio num substantivo. Eu substantivei a palavra acrescentando o artigo. Tudo bem? O branco que a sua família merece é o slogan de uma marca de sabão em pó. O branco que a sua família merece. Veja, branco é adjetivo. Mas quando eu coloquei o branco que a sua família merece, automaticamente eu transformei a palavra branco em substantivo. Por quê? Porque eu acrescentei o artigo. Então, uma das funções do artigo é transformar uma palavra que não é originalmente substantivo em substantivo, tá? É substantivar as palavras. Há uma música do Caetano Veloso que se chama O Quereres. O Quereres. Querer não é verbo? Quando ele coloca o quereres, ele transformou quereres em substantivo. Tudo bem? Então, ó, outra matéria muito tranquila, muito fácil, que você vai estudar aí na sua casa. E lembrando, aqui nós não temos exercícios desta banca disponíveis aí. Exercícios especificamente, pelo menos eu não encontrei. Tá? Se a gente encontrar, nós vamos enviar para os alunos também. Tudo bem? Um abraço para vocês e até a próxima, deixando aqui a frase do nosso saudoso Ayrton Senna, tá? Uma das frases que a gente utiliza aqui para que você pense sobre a sua vida de estudante para concursos. Olha lá. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Estudou? Dá um pouco mais, estuda um pouquinho mais. Lembra sempre, a questão mental é fundamental. A questão mental é fundamental. Rimou, hein? Olha, a questão mental é imprescindível. Vejam bem. Eu posso, eu quero, eu consigo. Basta estudar. O que é determinante para que eu passar? Uma luz divina que venha me iluminar e eu não preciso estudar? Não. Então isso está fora de cogitação. O que você precisa para passar é estudar, estudar e estudar. Assim você consegue e nós estamos aqui para ajudá-los ou ajudá-las. Ok? Um abraço e até a próxima.